Que alegria enorme estar aqui para poder partilhar com vocês nessa tarde, né? O Newton já me apresentou, somos irmãos de comunidade, somos da comunidade Pantocrator. E hoje eu vim aqui para partilhar com vocês sobre esse que nós acabamos de rezar, sobre esse espírito, sobre essa pessoa, sobre esse que é a potência e a força da nossa igreja. E sempre que me falam do Espírito Santo, sempre que eu vou falar do Espírito Santo, eu me recordo da minha catequese. Eu não sei como foi para vocês a primeira explicação de Espírito Santo, né? Eu lembro-me de estar na catequese, numa sala simples, lá na minha paróquia, e a professora disse assim, né, de catequese: quem é o Espírito Santo? E eu fiquei olhando assim, eu falei, eu não sei quem é o Espírito Santo, né? Então uma mocinha levantou a mão e falou assim, né, com palavras assim que me encheram o coração, né? Ela disse assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu falei assim, nossa, né? Um dia eu quero também falar isso, né? Eu sempre esperei a oportunidade de poder estar numa sala de catequese e a professora perguntar, mas nunca mais ela perguntou para que eu pudesse responder, né? Uma coisa tão bonita como aquela, né? Aquilo por um momento eu falei, nossa, que descoberta grandiosa, né? Então, o Espírito Santo, eu ficava repetindo aquilo para mim, né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas o que queria dizer isso, né? Ao mesmo tempo eu estava confuso, né? Mas terceira pessoa então significa que tem duas que são mais importantes, né? Então o terceiro, né? O brasileiro que cresceu vendo Ayrton Senna correr, não gostava nem de ouvir falar na palavra terceiro, né? Gostava da palavra primeiro mesmo, né? Depois que a gente foi se acostumando com o segundo e com o terceiro, né? Mas até Ayrton a gente gostava muito do primeiro, né? Então o terceiro ao mesmo tempo não me preenchia o coração, não. Então eu comecei a crescer na fé, crescer na vida da igreja, crescer como quem estuda, e comecei a entender que essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, essa explicação talvez fosse um pouco vaga, apesar de ser fundamental na nossa fé. Eu fico pensando, né, como todos nós aqui, que estamos aqui na Canção Nova, se alguém perguntasse para você, quem é o Monsenhor Jonas, né? Alguém diria assim, é o fundador da comunidade Canção Nova, e ponto. Qualquer um que conhece o Monsenhor ia dizer assim, peraí, dá para a gente melhorar, dá para a gente caprichar um pouquinho mais nessa explicação, né? Na prática, se perguntasse para mim, eu ia falar, gente, é o homem que me ensinou a rezar com a Sagrada Escritura, né? Tinha lá o livrinho, lá, a Bíblia no meu dia a dia, e fazia todo aquele esqueminha todo dia. E muito mais. É interessante nós pensarmos que quando nos pedem uma definição, é incrível que até Cristo pede para os apóstolos, ele pergunta assim, quem dizem os homens que eu sou? Então, o próprio Cristo está querendo saber quem eu sou, quem vocês dizem que eu sou? Até chegar àquela definição magnífica de Pedro. Mas pode ser que eu pergunte para você, quem é Cristo para você? E você tem uma definição que na verdade preenche a sua vida. Cristo é o amor da minha vida. Cristo é o que me fez querer ser missionário. Cristo me fez querer deixar a minha família, a minha cidade, para me dedicar à igreja. Esse é o Cristo para mim. Gente, o Espírito Santo. Ao perguntar sobre o Espírito Santo, nós poderíamos chegar a diversas conclusões, né? Tem um que vai falar assim, o Espírito Santo é o fogo, né? Ele gosta mais de um calor, né? Outro vai dizer assim, o Espírito Santo é água viva. Outro vai dizer, o Espírito Santo é brisa suave, né? Dependendo da personalidade, cada um vai querer, né, o Espírito Santo do seu jeito, né? Outro vai dizer, o Espírito Santo é o doce hóspede da alma. E voltando para aquela pessoa, a nossa doutrina vai nos ensinar que esse Espírito Santo, ele é alguém. Ele é uma pessoa mesmo, ele não é um foguinho não, só. Ele não é uma pombinha, né? Aquele que gosta mais de animal vai querer que o Espírito Santo seja só uma pombinha, né? Então vem aqui pombinha, que você é o Espírito Santo. Vem aqui fogo, vem aqui água, mas ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que age na nossa vida, e no dia do nosso batismo ele veio morar na nossa alma.
Quando o padre vai lá e derrama a aguinha na nossa cabeça e diz assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse hóspede da alma, ele vem morar na tua alma, e ele é alguém, ele é uma pessoa. Nós vamos ver que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus, né? Nós vamos ver que ele é o Espírito Criador, é ele que fecunda o ventre de Maria para que Cristo venha. Santo Agostinho vai dizer que o Espírito é o beijo que trocam o Pai e o Filho. O Espírito Santo é o amor de Deus para com Deus. Meus irmãos, vocês têm noção de quem habita a sua alma? Talvez, se você achar que é só um fogo, você está diminuindo muito o Espírito. O Espírito é o amor de Deus por Deus, o amor de Deus pelo Filho. É o amor que brota do amor do Pai pelo Filho. É essa pessoa que habita a tua alma. Ele está aí nesse momento, dentro de você, dentro da tua alma, dentro da tua vida. Esse é o Espírito que eu vim falar para vocês hoje. Hoje pela manhã, o André, nosso fundador, ele veio fazer a primeira palestra, a primeira pregação. E ele disse que quando o Espírito Santo acontece, ele sempre surpreende. Ele usou essa palavra. Quando o Espírito Santo acontece, ele sempre surpreende. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Você está pronto para ser surpreendido? Ser surpreendido não é receber aquilo que eu queria, é receber algo que eu não espero. Sabe aquela coisa de quando alguém chega em casa e lembrou de você e trouxe uma florzinha, né? Eu tenho 2 filhas e um filho, e elas têm uma delicadeza muito grande, quando vão passear, trazem uma florzinha. Florzinha que pegou assim, não é que comprou não, né? Passou em algum canteirinho e pegou uma florzinha. E chega lá na minha mesa, lá no meu trabalho, e coloca: ó papai, é para você. E a mesma coisa quando eu saio com elas, elas voltam para a mãe, eles têm que trazer nem que seja uma folha. Isso é surpreender. É trazer algo que eu não espero. Eu não falei: filha, a hora que você sair, me traga uma flor. Então eu estaria esperando a flor. Eu não estava esperando nada. E de repente aquela simplicidade da criança que vem e fala assim: olha, eu lembrei de você. Eu não estava em casa, mas eu lembrei de você. Pode ser que você tenha vindo aqui, tenham ficado pessoas em casa, e você vai chegar à noite com um tercinho, com uma dezeninha, com uma florzinha que você pegou aqui, com uma pedrinha do terreno aqui da Canção Nova, e chegue lá e fala assim: olha, eu lembrei de você. Você estava nas minhas orações. Isso é surpreender. Isso é desejar ser surpreendido. E eu gostaria de começar essa pregação enchendo o coração de vocês dessa esperança. Vocês estão prontos para serem surpreendidos? Pode ser que ainda hoje o Espírito peça para você, jovem, um sacerdócio. Você estaria pronto para ser surpreendido dessa forma? Pode ser que ainda hoje o Espírito Santo peça para você, casado, esposa, marido, para que vocês consagrem a sua vida numa nova comunidade. Pode ser que o Espírito Santo peça para você se engajar num trabalho na paróquia, que você mora perto. Que você vá lá trabalhar com famílias, com casais, com jovens, com dependentes. Pode ser que hoje o Espírito Santo te surpreenda, arrancando você da sua comodidade. Eu gostaria de mexer com vocês, porque eu quero saber: você está pronto? Realmente, você quer esse Espírito Santo que surpreende? Porque se você quiser, Ele vai te surpreender. E Ele está pronto para te surpreender. Ele está vivo e habitando o teu coração, a tua alma, nesse momento, pronto para te surpreender. Vamos ler as Sagradas Escrituras no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Se você trouxe a Sagrada Escritura, se você está em casa e está com aquela Bíblia tomando bronzeado no Salmo 90 em cima da estante, pega ela, abre essa Bíblia num lugar diferente, abre aí, né, no capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos. Capítulo 8, versículo 14. E aqui São Paulo vai nos dizer assim: Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos, para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Vocês têm noção que Paulo está dizendo aqui? Que pelo Espírito de Deus, nós recebemos a graça de sermos filhos de Deus. E o nosso espírito, a partir do Espírito de Deus, está gritando a mesma coisa que Cristo gritou do alto da cruz. É do alto da cruz que Cristo gritou o Abba, Pai. Abba é o grito do filho que ama o Pai, que deseja o Pai. E é o Espírito que vem habitar, esse Espírito lá, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que habita a tua alma e o teu coração. É Ele que vai gritar em você e com você esse Abba, Pai. É um Espírito reconhecendo, te ajudando a reconhecer que na verdade você é filho. E Paulo continua, o próprio Espírito se une ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele, para também com Ele sermos glorificados. Cristo nos dá o seu Espírito. Hoje pela manhã o André nos falava da vida sem Deus. E nos lembrou na Sagrada Escritura o trecho do filho pródigo. O filho pródigo é o filho que diz assim: Pai, eu quero a minha herança, eu não quero ser filho, eu quero ir embora de casa. Eu cansei de ser filho. Me dá aqui a parte que me cabe, né? Tem um famoso livro, né? A Volta do Filho Pródigo, do Henry Nouwen, que ele vai dizer que para aquela cultura significa dizer para o pai: eu quero que você morra, me dá a minha parte da herança. O filho pródigo é esse que arranca do pai a graça da filiação. Eu não quero ser teu filho, me dá a minha herança. É mais ou menos o projeto, o grande projeto de vida de nós homens hoje. Nós não estamos querendo depender de ninguém. Nós estamos querendo cada vez mais ser autossuficientes e independentes. Eu tenho um moleque bagunceiro lá em casa. O Diego tem 1 ano e 10 meses. Se você der um pratinho com banana amassada para ele, ele vai pegar da sua mão, não vai deixar você nem pegar na colher. E o pior de tudo é que ele eu tenho a impressão que ele não sabe nem onde é a boca dele ainda, né? Então ele pega aquela colher e põe na testa, aí aquela cara, o cabelo cheio de banana, né? Já há ali uma vontade do ser humano, né? E hoje eu sou pai, eu vou percebendo isso, que há uma vontade no ser humano de não depender. A gente já está lutando para não depender. Desde ali, 1 ano e 10 meses, o ser humano já está lutando para não ser filho. Peraí, me dá essa banana aqui, se ele soubesse falar, né? Dá essa banana aqui, que essa banana, quem vai comer ela sou eu, e eu sei muito bem o que eu vou fazer com ela. Não interessa se ele sabe, se ele não sabe. E numa escala maior, nós homens e mulheres, nós vivemos isso no nosso dia a dia. Eu vivi uma experiência que eu considero uma das grandes experiências da minha vida. Né? Como vocês vão percebendo, à medida em que eu me expresso para vocês, à medida em que eu anuncio para vocês, eu sempre vou usar exemplos da minha família, dos meus filhos, da minha esposa. Porque na verdade a minha família é a graça que me evangelizou. Não sei você que é pai, que é mãe, se você consegue perceber que Deus nos dá filhos para nos evangelizar. Deus nos dá filhos para aprendermos a ser filhos, não é para aprender a ser pai. Na verdade, a gente vai querer ser filho. A gente tem que olhar para a criança e aprender a ser filho, porque Deus nos quer filhos. E eu estava lá, né? Aquela coisa do pai e da mãe, né? E a minha filha mais velha, a Catarina, dormiu na nossa cama. A coisa do pai e da mãe que deixa, né? A criança está lá, chatinha, deixa ela dormir aí. E a Catarina dormiu na minha cama. A Catarina já está uma mocinha enorme, com 8 anos. Gigante.
dá o que fazer já para eu carregar ela. E a Catarina dormiu ali na minha cama. E aquela coisa, né? Bom, ela dormiu, agora eu vou levar ela para a cama dela, né? Então peguei aquela mocinha, né? Como um pai babão que eu sou, né? Peguei aquela mocinha no meu colo e fui caminhando até o quarto dela, né? E quando eu caminhava até o quarto dela, eu comecei a olhar o rostinho dela, né? Eu não sei dos pais aqui, aqueles que têm tido tempo para olhar o rostinho dos seus filhos dormindo, né? E eu fui caminhando e olhando para aquele rostinho, e caminhando e percebendo cada detalhe, cada curvinha, a perfeição que Deus parece que fez uma beleza tão ímpar, né? E fui caminhando, e conforme eu fui caminhando, eu olhei para ela e comecei a falar assim baixinho: filha, não cresce. Fica assim. Ah, filha, quem me dera que você ficasse assim, para eu, olha, eu prometo para você que eu vou te carregar a vida inteira. Eu vou prover a roupa que você precisar. Não vai te faltar comida, porque eu vou fazer de tudo para que tenha comida para você. Eu vou lutar para que você tenha o que você precisar. Filha, fica pequenininha, eu não me importo se eu precisar dar banho em você. Você é minha filha, você é meu amor. E eu comecei a conversar com ela e fui andando até o quarto ali. A hora que eu cheguei na beira da cama dela, eu falei: ai filha, quem me dera, você não ia precisar se frustrar. Nossa adolescência é um problema, a vida adulta é outro problema, né? E aí você vai querer casar e ai meu Deus do céu, né? E eu ali parado na cama da minha filha falando para ela: não cresce, né? E naquele momento, esse Espírito Santo veio até o meu coração. Então estava ali eu, um homem, marmanjo, né? Com a filha no colo. Pensem na situação. Uma criança já grandinha no colo, falando ali, quase chorando, falando isso para ela, que começa a dar aquela angústia, né? Falando: meu Deus, eu passei por tanta coisa, eu não queria que você passasse pelas coisas que eu passei. E naquele momento o Espírito veio ao meu coração, enquanto eu falava para ela: filha, quem me dera que você ficasse criancinha. O Espírito veio ao meu coração e disse assim: Luiz, quem me dera, Luiz. Quem me dera que você ficasse criança. Quem me dera que você deixasse eu cuidar de você. Luiz, nada ia te faltar. Quem me dera que você se deixasse ser cuidado. Quem me dera que você acordasse e já não pensasse em fazer as coisas do seu jeito. E naquele momento eu coloquei a minha filha na cama, me ajoelhei ali, e eu pedia para o Espírito: então, me faz um filho, faz de mim um filho. Eu quero ser filho. E nós estamos aqui falando de um Espírito que não é por meus méritos, mas Ele vem me visitar para que eu possa gritar: Abba, Pai. Para que eu possa gritar para Deus: você é meu Pai. E parece que Deus está tão sedento de ser nosso Pai. E quando eu olho para as crianças, eu não sei se você conhece alguma criança que entra no carro do pai e pergunta assim: pai, tem gasolina? Vocês têm alguma criança em casa que entra e fala assim: pai, você trocou o óleo do carro? O pneu está careca, pai. Presta atenção que você não precisa trocar o pneu do carro. A criança, ela entra no carro, ela não quer saber se está abastecido, para onde que vai, como é que vai, ela quer ir com o pai. Ah, se tem gasolina, se não tem, se o pneu está careca, se não está, não interessa. A vontade dela é ser filho, é desejar estar ali com o pai. Meus irmãos, e nós vamos crescendo na nossa vida, na nossa história, lutando para não ser filhos. E eu olhava para aquela situação, eu ali ajoelhado na cama da minha filha, e pensando qual é a minha luta, que eu acordo, e na minha vida cada passo é para que eu já não seja mais filho. E esse Espírito Santo vinha me convencer. Cristo vai dizer que o Espírito que vem nos convencer de muitas coisas que nós não aceitamos, porque falta ainda que o Espírito nos convença. E naquele dia, apesar de me achar um super pai, na verdade eu precisava ser convencido que eu precisava ser filho.
E o Espírito veio gritar no meu coração, Abba, Pai. E vocês vão ver nesse trecho da Sagrada Escritura que São Paulo vai dizer que o Espírito que nos foi dado por Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não foi nos dado um espírito de escravos, mas o espírito de filhos. Qual é a diferença do escravo, meus irmãos? O escravo é aquele que precisa fazer as coisas contra a sua vontade. O escravo não tem liberdade. O escravo, ele é um sofredor, ele é um acorrentado. Não é esse espírito que o Senhor nos deu. Você pode ver na questão dos vícios, né? Você não vê alguém viciado em dar esmola, né? Você conhece alguém? Fala assim, nossa, eu preciso achar alguém hoje para dar uma esmolinha. Então a pessoa sai na rua cheia de moedinha no bolso, porque ela precisa sair e dar R$200 de esmola naquele dia, né? Então ela trabalhou o mês inteiro e ela tem que dar tudo de esmola, porque ela viciou em dar esmola. Ou então a pessoa viciar em rezar o terço, ela chega para você e diz assim, você já rezou o terço hoje? Aí você fala, não, então vou rezar por você, né? Quantos terços eu preciso rezar? Porque eu viciei, pronto, viciei no terço. Ou então a pessoa viciou em dar o lugar dela na fila para alguém, né? Então ela está lá na fila do banco, chega alguém atrás, ela fala assim, eu não consigo, eu vou para trás. Aí ela dá o lugarzinho dela, né? Nós não somos capazes de viciar em coisas virtuosas, vocês já perceberam isso? Nós não viciamos na vida de oração e adoração, vou viciar na vida de oração, né? Vou morar na capela, né? Então vou ficar ali a vida inteira na capela porque eu viciei, ai que delícia, né? Nós não viciamos em virtudes. Vou viciar em elogiar as pessoas. Então tudo que eu fizer eu vou elogiar, porque eu viciei, né? Então agora eu sou um escravo do elogio. Então eu elogio o cabelo, elogio os olhos, elogio o andar, o que as pessoas fizeram. Nós não somos capazes de viciar, né, em virtudes. Por que será? Nós somos capazes de viciar no pecado. Então nós viciamos nas drogas, nós viciamos no álcool, nós viciamos na pornografia, nós viciamos em tantas coisas, em comida, nós somos viciados em tantas coisas. Por que será que aquilo que me leva para Deus não vicia, e aquilo que me leva para o inferno é altamente viciante? Na prática, meus irmãos, porque Cristo quer filhos e Satanás quer escravos. Por isso o trabalho que dá alguém largar o cigarro, por exemplo, alguém largar a bebida, alguém largar as drogas, por isso é o grande problema. Porque quando eu vicio, eu perco a liberdade. E o André falava sobre isso para nós hoje de manhã. O viciado é aquele que perdeu a liberdade. O viciado não é o livre. O viciado não é aquele que, na hora que eu quiser eu paro. Porque ele não é livre, ele é um escravo. E o espírito que o Senhor nos deu, como diz São Paulo, é um espírito de filhos, e não um espírito de escravos. O espírito de filhos, e um espírito que clama, e que grita, e que insiste nesse Abba Pai, nesse desejo de que Deus seja meu Pai, que Deus seja o meu Pai. Vocês já pensaram que maravilha seria ter a Deus como Pai? Poder entrar no carro de Deus e dizer assim, eu não me preocupo para onde eu vou, porque eu vou para onde é melhor para mim, porque o meu Pai vai me levar para lá. Como seríamos felizes vivendo essa graça da vontade do Pai. São Paulo também vai nos dizer aqui que o próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos. O Espírito vai se unir a mim para que eu possa testemunhar. E o que é testemunhar? É provar para o outro, para as pessoas que estão à sua volta, que você é filho de Deus.
para que as pessoas, para que o mundo veja. E São Paulo aqui na continuação, ele vai dizer que a humanidade geme e sofre esperando a manifestação dos filhos de Deus. Lá o ambiente do seu trabalho está sofrendo, as pessoas que trabalham com você sofrem porque elas querem ver os filhos de Deus. É muito interessante você ver como é polêmico quando se pegam, por exemplo, um sacerdote que cometeu algum crime. Né? Como é que a mídia é violenta com o sacerdote, né? E se ele cometer um crime, ele precisa pagar a pena também. Agora, quando uma pessoa comum comete um crime, parece que não é tão, né? Não é tão crime assim. Na verdade, o mundo olha para o sacerdote esperando a manifestação do Filho de Deus, por isso é chocante. Por isso que quando nós, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, quando nós cometemos os nossos erros, as pessoas olham e falam assim, tá vendo, olha lá, esse aí vai na igreja. Porque na verdade o sonho desses que estão à nossa volta é de ver a manifestação dos filhos de Deus. A nossa manifestação. O Espírito veio até mim para que eu possa testemunhar. Não basta ficar lá na oração dentro da minha casa, ou na oração quando eu venho aqui na Canção Nova, quando eu vou em Aparecida, ou quando eu vou na igreja. A verdade é que o Espírito precisa anunciar através de você e testemunhar através de você. Em primeiro lugar, para você que é casado, o Espírito Santo quer se manifestar e testemunhar dentro do seu matrimônio. Certa vez eu estava atendendo um marido, né, em um dos meus trabalhos. Eu estava atendendo um marido e esse marido dizia assim, Luiz, o meu casamento é assim, ela me acusa e eu acuso ela. Eu a acuso e ela me acusa. Se eu faço alguma coisa, ela joga na minha cara, e a hora que eu tenho a chance, eu também não perco. Eu vou lá e jogo também. Olha que coisa. Eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse assim, meu irmão, quem governa o teu casamento? Quem governa? Ele ficou meio confuso assim. Ele falou, eu acho que eu não entendi o que você falou. Eu falei, eu estou perguntando quem governa o teu casamento. Porque você está dizendo que o seu casamento é o lugar do acusador. Na Sagrada Escritura nós vamos ler o nome do acusador como Satanás. Eu disse para ele, quem governa o teu casamento é Satanás. Você tem noção disso? Se na tua casa é uma casa de acusação, é a casa onde habita Satanás. E aquela pessoa ficou um pouco chocada comigo. Parada por alguns instantes. E eu completei dizendo, mas se você quiser que o Espírito governe o teu casamento, lá vai morar o defensor. A sua casa precisa ser a casa do defensor, não a casa do acusador. Então quem governa o teu casamento? Quem governa a tua família? Quem governa a tua casa? Quem governa as tuas ações? Que seja o defensor. Proteja a sua mulher. Quando ela errar, proteja ela. Esconda o erro dela. Faça por ela. Ame. Se entregue. Parece que a acusação vai se tornando justamente uma coisa viciante. Dentro do casamento vai ser uma das coisas que mais vão enfraquecer a vida matrimonial. Aquele diretor de cinema, né, o Franco Zeffirelli, famoso por ter feito Romeu e Julieta, né? Ele vai dizer que não são as grandes coisas que destroem um casamento. Os grandes erros, os grandes pecados. Ele vai dizer assim, que são as pequenas durezas e friezas do dia a dia. É aquela coisa sem agradecimento. É aquele pequenininho sem elogio e com uma acusação. Aquelas coisas que vão minando o relacionamento no íntimo, para se cair no grande pecado. Nós vamos nos acostumando com os pecados pequenininhos. Isso é não permitir
né? E nós vamos entender lá na Sagrada Escritura que o pecado é renunciar à filiação. É quando eu digo para Deus assim, eu não quero ser teu filho, eu quero ser Deus. É o pecado de Adão. Quando a serpente diz para ele assim, Deus não quer que vocês comam do fruto, porque se vocês comerem, vocês se tornarão como deuses. E é onde o homem diz assim, eu não quero ser filho, agora eu quero ser Deus. Eu quero dizer para você, ser humano, homem de carne e osso, mulher de carne e osso, nós não nascemos para sermos deuses. Nós nascemos para sermos filhos. E a nossa alegria estará na filiação. Na filiação que esse Espírito grita em nós. Hoje nós vamos ver que a graça, a grande graça do matrimônio, quando ali há um homem e uma mulher que são filhos de Deus, eles levam a sua casa para que os seus filhos também sejam filhos de Deus, e não tem medo disso. Nós estamos aqui, meus irmãos, para sermos verdadeiros filhos. Onde mais eu preciso testemunhar? Como filho de Deus, no sofrimento. Dificilmente vai ter alguém aqui que não esteja sofrendo alguma coisa. Pode ser que essa TV esteja ligada, nesse momento, num hospital, onde tem alguém ali deitado sofrendo. Onde tem algum católico ali, deitado sofrendo. Quem não está sofrendo nesse momento? Todos nós temos, desde os pequenos sofrimentos, até dos sofrimentos maiores. E no sofrimento eu preciso testemunhar também, que eu sou filho de Deus. Existe um livro da editora Quadrante, chamado Alegria de Viver. Ele foi escrito por Dom Rafael Cifuentes. Um livro extraordinário, bem pequenininho, para quem como eu tem preguiça de ler, né? Leitores de gibi, como eu, né? Um livrinho fininho com uma mensagem muito grande. E nesse livro, Dom Rafael vai contar a história de um menino que estava internado com um câncer rigorosíssimo e duríssimo. E esse menino estava no hospital, internado, com um câncer muito severo. E lá, quem conta essa história para o Dom Rafael é um sacerdote. E esse sacerdote estava lá, né, ajudando as pessoas, né, daquele hospital, pelos corredores. E se depara com aquele menino que estava reclamando, que estava triste, que estava angustiado. E o menino dizia assim, por que eu? Por que isso tinha que acontecer comigo? Um menino de 10 anos. Né? E você talvez tenha crianças doentes em casa. E para nós que somos pais, só no pensar num filho com uma febrinha qualquer, a gente já se desespera, né? Parece que a gente reclama tanto quando o filho está bagunçando, mas quando está amuadinho, que está com aquela febre, a gente fica rezando assim, ai meu Deus, vem bagunçar, bagunça filho, né? Levanta, bagunça, né? Tudo que a gente quer é uma bagunça na casa, quando o filho está doente. E aquele menino ali sofrendo. Mas o padre teve uma atitude que nós podemos entender como dura com esse menino. O padre ouviu o menino falando, porque eu. Então esse padre saiu e voltou com uma cruz na mão. Com uma cruz na mão para um menino sofrendo. Colocou a cruz na frente do menino e disse assim, por que ele? Porque ele tinha que sofrer. E o menino, na sua simplicidade, disse, eu não sei, me explica, me fala, me ensina. E o padre disse assim, ele precisava sofrer para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos herdeiros do céu, para que nós fôssemos filhos de Deus. E o padre fez uma proposta audaciosa para esse menino. O padre disse assim, você quer fazer como ele? A impressão que eu tenho é que se eu estivesse nessa situação, eu ia estar agarrado com aquele menino, chorando junto com ele, com o pai, né? Mas esse padre veio trazer Cristo para o menino. E ele olhou nos olhos do menino e disse, você quer fazer igual a ele? E o menino olhou e disse, eu quero. Então, o padre aponta para uma moça, num leito, perto dele, diz o nome daquela moça é Olívia. A Olívia
eu gostaria que a Olívia se confessasse, que a Olívia se reconciliasse com Deus. Que tal você me ajudar com a Olívia? E o menino falou, como eu posso fazer isso? O padre disse, toda vez que você sentir dor, você ofereça a sua dor pela Olívia. Eu posso contar com você? O menino falou, pode. Escreve para mim o nome dela num papelzinho. E assim o padre fez. Passaram-se os dias e esse menino entrou numa agonia profunda, de muita dor. E as enfermeiras, as pessoas que estavam cuidando dele, ouviam ele resmungando alguma coisa. Resmungando e com a mãozinha sempre fechada. E esse menino veio a morrer. E quando abriram a mãozinha desse menino, perceberam que o que ele sussurrava era um nome que estava no papelzinho da mão dele. Ele falava repetidamente, por Olívia, 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 por Olívia. E depois que esse menino vai para o céu, porque ele uniu o sofrimento dele a Cristo, a Olívia aceita, se reconcilia com Deus e também vem a falecer. Nossa, Luiz, mas que história triste, você vem até a Canção Nova para contar uma história triste dessa, né? E o autor do livro vai dizer, esses dois fizeram festa no céu. Essas duas crianças fizeram festa no céu. A partir de um menino que aceitou testemunhar como filho de Deus, assim como Cristo, o seu sofrimento. E meus irmãos, eu não sei o que você está sofrendo hoje, eu não posso nem saber, mas o seu sofrimento unido à cruz de Cristo redime o mundo. Redime as outras pessoas que sofrem, levam elas para o céu. Mas é preciso ter a coragem de um menino de 10 anos, que quis ser filho de Deus, que aceitou a missão de ser filho de Deus, e não é fácil ser filho de Deus. Porque a humanidade geme e sofre esperando a manifestação dos filhos de Deus. E é o Espírito Santo que vem até o meu coração para me fazer gritar que sou o filho de Deus para o mundo. É o Espírito Santo que vem no coração do jovem que namora. Hoje em dia, nesse tempo em que vivemos, né? Tempos em que a sexualidade do jovem está destruída. É o Espírito que vai lá no coração do jovem fazer com que ele tenha coragem de ir contra todos os seus amigos e de ser casto no seu namoro, de viver uma castidade pura e viva e real que manifesta Cristo para o mundo. É o Espírito Santo que vai gritar no coração do jovem como gritou no meu coração. Eu lembro-me quando cheguei no meu trabalho, né, e disse assim, e entrou uma conversa lá meio estranha no trabalho, e alguém falou assim para mim, você é virgem? E eu já namorava com a Jaqueline, que hoje é minha esposa. E eu falei, sou. A partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tinha todos os apelidos terríveis do mundo inteiro. E às vezes tinha gente que até falava para mim assim, aí viu, se você precisar de ajuda, né? Para resolver aí, né? Os problemas do seu namoro, né? Então, eu tinha todos os apelidos que você puder imaginar. Aquilo mexe com o coração do jovem. Mas, meu Deus, então, peraí, deixa eu acabar logo com esse problema aqui. Mas, na verdade, o meu sonho sempre foi construir uma família santa. Eu queria uma família santa, eu e minha namorada. E nós tivemos a graça de subir no altar virgens. Mas não é mérito meu, meus irmãos. É mérito do Espírito Santo que um dia gritou no meu coração que eu precisava ser fiel, que eu precisava ser filho. E o filho ouve quem? Ouve o pai. O filho ouve quem? Ouve a igreja, que é a voz do pai. E a nossa igreja está dizendo para o jovem, jovem, seja casto, guarde o seu corpo, que você vai ser feliz. Eu preciso testemunhar para o mundo. Eu preciso testemunhar que sou filho de Deus. E por fim, nós precisamos testemunhar para os nossos filhos.
Meus irmãos, nós temos traído os nossos filhos. Nós, como católicos, apostólicos, romanos, temos traído os nossos filhos. Recentemente saiu aí o jogo de videogame mais vendido no mundo. Eu não sei se vocês sabem qual é, mas o seu nome é GTA. A tradução dele significa o grande roubo de automóveis, o grande roubo de carro. Olha que nominho maravilhoso para um jogo de videogame. E nesse joguinho você atropela, você mata policiais, você sequestra, você junta a sua gangue, mata pessoas. E nós vamos lá e damos essas coisas para os nossos filhos, porque nós não queremos perder tempo mais com os nossos filhos. Para as meninas, hoje tem as monstrinhas aí, né? As monstrinhas, nossas filhas têm que ter roupa de monstro, tem que ter bonecas monstro. Então você vai numa loja de brinquedo, tem lá, né, a pirâmide, uma torre de bonecas monstro. Então tem uma que é vampira, uma que é Frankenstein, uma que é uma múmia. E eu levo isso para minha casa. Maldição para minha casa. Nós estamos traindo os nossos filhos. Nós não estamos permitindo que eles gritem que são filhos de Deus. Como é que você faz para catequizar o seu filho? Você leva ele na igreja, né? Como você faz, como o mundo faz, para tirar a graça de Deus dos seus filhos? Ele vai dentro da sua casa pelo dinheiro que você gasta comprando essas coisas. É o dinheiro que você gasta, levando maldição para os seus filhos. Nós gastamos dinheiro levando maldição para a nossa casa. Nós não somos capazes hoje de responder, de sermos fiéis aos nossos filhos, de amar os nossos filhos. Eu estava na loja de brinquedo com a minha filha e ela pediu um quebra-cabeça. E era um quebra-cabeça de 250 peças. E eu falei, vamos levar? Vamos. E passou um pai por trás e falou assim, você vai levar isso aí para ela? Eu falei, vou. Mas ela não vai conseguir montar isso aí sozinha. Eu falei, mas quem disse que ela vai montar sozinha? Ela tem pai, ela tem mãe. E o pai e a mãe vão sentar, vão perder tempo com ela para que ela monte esse quebra-cabeça. Meus irmãos, sem o Espírito Santo, viveremos na raça. Sabe o que é viver na raça? Viver no suor do nosso próprio suor. Viver lutando, viver se ferindo. O Espírito Santo é aquele que me faz ser o filho que entra no carro do Pai e vai para onde o Pai quer. E nesse momento eu quero convidar vocês a rezar. Nós vamos rezar. Você quer ser surpreendido pelo Espírito Santo? Se você quer, nós vamos rezar. Eu quero convidar você a ficar de pé. Você que estiver em casa, você que estiver no hospital, onde quer que você esteja, meus irmãos, eu te convido a se colocar em postura de oração. E nesse momento nós vamos clamar o Espírito Santo de Deus. Nós somos um pouco viciados em uma coisa. Sabe quando a gente reza assim? Enviai, Senhor, o teu Espírito e renovai a face da terra. A impressão que dá muitas vezes que a gente quer que renove tudo, para que tudo fique melhor para a gente, né? Então muda meu marido, muda os meus filhos, muda meu patrão, muda a minha família. Renova a face da terra, Senhor, para que a terra fique mais agradável para mim. Mas na verdade a terra que o Senhor tem que mudar é você. E eis aqui a grande surpresa do Espírito para você hoje. O Espírito quer mudar você, quer fazer de você uma testemunha. Um filho que testemunha. Aquele filho orgulhoso que olha assim e fala assim, aquele ali é meu pai. Aquele ali é meu pai. Olha como ele é grande. Meus irmãos, conheçam o meu pai. O meu pai é Deus. O meu pai é onipotente. E se você quer esse como seu pai também, é esse o momento de pedir. É esse o momento de ser surpreendido. Você que está sofrendo, você que está triste, você que está na sua depressão, você que está sozinho, você que está com seu casamento em ruínas, é esse o momento de rezarmos:
Senhor, enviai o teu Espírito e renovai a face da terra, mas essa face da terra aqui, que é o meu coração. E eu quero profetizar uma coisa sobre a vida de vocês, sobre a vida de você que me ouve, sobre a vida de você que está aqui. Benditos serão os lugares onde pisarem os teus pés. Benditos, eu estou falando benditos. Lá habitará Deus, porque lá estará um filho de Deus. Bendito seja a tua casa, meu irmão. Se a tua casa tem sido lugar de maldição, nesse momento, o lugar onde pisar os pés de um filho de Deus, eu sinto o Senhor falando isso muito forte no meu coração, o lugar onde pisam os meus filhos, é o lugar de bênção. Creia que ao entrar na sua casa ainda hoje, a sua casa não poderá ser mais a mesma, porque aquela casa será a casa de um filho de Deus. E se você que está na sua casa nesse momento, proclame: bendita é a tua casa onde você briga, a tua casa onde você luta, a tua casa onde estão os seus vícios. Bendita é a minha casa. Proclame isso com a sua voz. A bênção na tua casa. Bendita é a tua casa. Bendita é a minha casa, bendito é onde pisam os meus pés, Senhor. Bendito é esse lugar onde eu estou agora. Bendito é o quarto dos meus filhos. Bendita é a cozinha, a sala, o quarto. Meus irmãos, essa é a novidade do Espírito para você hoje. Bendita a tua casa. Bendito onde pisarem os pés dos filhos de Deus. Benditos sejam aqueles que se aproximarem dos filhos de Deus. Se você veio pedir por alguém, na verdade o Espírito quer fazer em você, porque você é o filho de Deus que está aqui ouvindo, para que essa pessoa, ao ver o seu testemunho, também se torne um filho de Deus. E por isso eu quero convidar você a cantar: enviai teu Santo Espírito, Senhor, para que seja renovada a face da terra onde está a tua vida. Seja ousado e peça que esse Espírito te faça gritar como um filho que está lá na cruz, como Cristo lá, é naquela cruz, onde Ele grita: Abba, Pai. É lá o lugar daqueles que gritam Pai, é lá o lugar dos filhos, é na cruz. E nesse momento assuma o seu lugar na cruz da sua vida. Não que ela tenha que ser uma vida triste, mas é uma vida de filho. E filho nunca é triste. Filho é filho. E aquele é o filho. E nele precisamos ser filhos. É Ele que veio ao mundo para nos ensinar a ser filhos. Tudo que Ele fazia era por causa do seu Pai. Quando Ele foi nos ensinar a rezar, Ele disse: Pai Nosso. Quando Ele precisava fazer alguma coisa, Ele ia falar com o Pai. Ele dizia: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. É nele, é nessa cruz, desse homem pregado com seu peito rasgado, que vem a nossa filiação. Então que o Espírito venha e me convença que eu preciso ser filho, é uma necessidade do mundo. O mundo geme e sofre esperando a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos só virão, e os pés dos filhos só tocarão o chão desse mundo, se os filhos forem renovados pelo Espírito Santo. Vamos cantar, não como quem canta mais uma música, mas como quem reza uma profecia. E profecia que se cumprirá ainda hoje, meus irmãos. Creia nas minhas palavras, que não são minhas, eu creio, que saem da minha boca. Ainda hoje, como filho de Deus, será transformada a face da terra onde você pisa. Vamos cantar. Cante com fé. Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, reinflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Ergue o teu braço e profetiza.
Profetiza. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, nos unindo à criação. A Deus clamaremos, enviai teu Santo Espírito, enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Eu creio. Fala, meu irmão, com Deus e diz: Senhor, eu creio que a minha terra, que o meu lugar, que a minha vida será renovada. Eu me tornarei um filho, porque o teu Espírito vive em mim. Eu creio no teu Espírito, Senhor, Criador, Espírito Criador. Faz de mim um filho. Faz de mim um filho que depende. Faz de mim um filho que é carregado. Faz de mim um filho que é cuidado. Faz de mim um filho que sabe sofrer, que sabe testemunhar. Faz de mim um filho, Senhor, um filho que é leve, um filho que pode ser carregado. Eu confio em Ti, Senhor, eu confio no Teu Espírito e eu creio que a minha vida é uma nova vida. Creia você também que esse Espírito que habita a tua alma pela força do Teu batismo, pela consagração do Teu batismo, é o Espírito que faz da tua terra um lugar novo. Amém? Amém, meu irmão? Sejam filhos. Creiam na filiação. Façam da filiação o grito da tua vida. O grito que transforma a tua vida, que transforma a vida daqueles que estão à tua volta. O filho é aquele que ouve o Pai, que vai para onde o Pai quer, mesmo que seja para a cruz. Amém? Louvado seja Deus. Cantemos: enviai teu Santo Espírito, enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Vem Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, inflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, canta. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. De braços erguidos, canta. Como em Pentecostes, vem viver em nós. Como em Pentecostes, vem viver em nós. Nos unindo à criação, nos unindo à criação. A Deus clamaremos. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra.